Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? E vamos para mais um passo a passo, amostra número 3 do ponto fantasia no crochê. Então, ó, essa amostra aqui, conforme vocês estão vendo, é muito simples, muito simples. E eu sempre vou falar a mesma coisa quando eu iniciar vídeos desse tipo, porque sempre tem alguém que está chegando agora e não conhece meu canal e pegou o vídeo agora. É uma amostra simples que você pode trabalhar fazendo qualquer projeto, uma blusa, uma colcha, um caminho de mesa, tá? E se você não sabe ler gráfico, ainda eu vou dar uma pincelada aqui de como tá tudo isso. Eu vou trabalhar então, com o ponto alto, estendido ou alongado, essa minha amostra. E a simbologia dele é uma bolinha aqui em forma de gota e ela geralmente vem pintadinha de escuro. Então, é a simbologia do ponto alto estendido, ponto alto português ou ponto alto alongado, como é conhecido. Ele é alongado porque ele é um ponto alto normal, só que ele tem uma correntinha aqui embaixo, que alonga ele, fica um pouquinho maior que o ponto alto normal, e esse maior é essa correntinha aqui. Para essa amostra, precisa-se de 27 correntes, tá? Então, se você quiser fazer um projeto maior, você vai tecer em 27 correntes, até que você tenha o tamanho, a largura que você queira para fazer a sua amostra. Pode ser um cachecol, uma colcha, uma blusinha mais ajustada no corpo, que ela fique, então, com o formato de um retângulo, ou você quer ela mais soltinha, fica com formato quadrado, e você vai dar asa à sua imaginação, tá? Então, sempre vamos trabalhar em 27 correntes para o nosso projeto. Depois de feitas as 27 correntes, nós temos que escolher o tipo de ponto que vamos trabalhar, se é o ponto alto, se é o ponto alto alongado, se é ponto alto duplo, tá? E em função do ponto que você escolher, é o número que você vai colocar de correntinhas depois que você tem a sua medida certinha, tá? Nesse caso aqui foi usado 3 correntes, porque se trabalha toda essa amostra com pontos altos normal, ponto alto clássico, mas se você quiser fazer sua variação, tá aqui. Ponto alto estendido, uma correntinha a mais. Ponto alto duplo, outra correntinha. Ponto alto triplo, outra correntinha, tá? Depois da sua medida. Então, conforme vocês estão vendo, nós iniciamos com as correntinhas de acordo com o ponto alto escolhido e deixamos aqui embaixo 1, 2, 3 correntes, passamos 3 correntes, e na quarta corrente a gente começa a trabalhar com o grupo de 5 pontos altos. Logo, deixamos 4 correntes, e na quinta corrente começamos a trabalhar com o grupo e vamos trabalhando com os grupinhos de pontos altos, sempre na quinta corrente, e quando já chegamos no último grupo de pontos altos, não podemos deixar 5 correntes, e sim 3 correntes para fazer o ponto alto e fecharmos aqui a nossa primeira volta. Iniciamos passando 3 pontos, e aqui a gente também, no final, passamos 3 pontos e no terceiro faremos o ponto alto. A segunda volta, vamos fazer uma corrente, um ponto baixo, e iniciamos somente voltas trabalhando com as correntes, tá? E as correntes nós vamos prendê-las com um ponto baixo entre um ponto e outro. Esse espaço que tem aqui entre um ponto e outro, vamos fazer um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo. Terminamos com um ponto baixo e para a próxima volta, novamente, repetimos a primeira volta. Subimos o número de corrente correspondente ao ponto que estamos usando e na terceira corrente faremos o grupinho de pontos altos. Olha que fácil que é essa amostra, tá? Aí vem talvez uma pergunta: eu teço muito apertado as correntinhas, o que eu faço? Não tem nenhum problema. Aqui embaixo você já vai fazendo mais. Você deixa aqui as 3 correntes ou 4 e você vai fazer na seguinte. E aqui também você pode aumentar, tá? Porque às vezes o gráfico é apresentado assim
e a pessoa tece muito apertado e logo na primeira volta ela já começa a ter problema, que vai ficando um pouco encolhido o trabalho. Aí ela desiste, porque de repente ela está fazendo isso pela primeira vez e não pensou que se pode aumentar correntes aqui embaixo, aqui também, tá? Pode aumentar sim. Então você vai fazer de acordo com a sua forma de tecer. Aqui pode aumentar, você pode colocar aqui 6 correntes. Eu aconselho colocar 7, porque essas 5 correntes dá o equilíbrio para que fique 2 correntes de um lado ou 2 correntes do outro lado. Se você não quiser colocar 7 correntes e simplesmente colocar 6 correntes, ao invés de você trabalhar dentro da correntinha, porque o bonito do ponto é trabalhar dentro da terceira corrente. Você não quer fazer tantas correntes, você quer fazer simplesmente 6, porque com as suas correntes aqui 7 fica, você não quer, ou por qualquer motivo, então você vai fazer essa terceira volta aqui, ó, envolvendo esses pontos aqui dentro do espaço de corrente. É uma opção também. Outra coisa também que eu quero que você saiba, quando pegue um gráfico, que nem sempre o ponto baixo ele é representado por essa cruzinha aqui. O ponto baixo, dependendo do país onde ele foi originado, ele pode ser representado por uma cruz, por um X ou simplesmente por um risquinho. Então escolha a agulha e o fio da sua preferência e vamos fazer essa amostra. Até já! Eu já tenho aqui as minhas correntinhas, eu sei que vão sobrar algumas, porque é uma amostra e eu não fui exato, não contei com exatidão, então vai sobrar aqui pontos, tá? Então, qual ponto que eu escolhi para trabalhar com essa amostra? Eu escolhi o ponto alto alongado, então eu conto 1, 2, deixa eu fazer já a laçada, eu conto 1, 2, 3, 4 pontos de corrente, que corresponde ao ponto alto alongado, mais 1, 2 e 3. E na próxima corrente, eu venho e faço, eu trabalho na laçadinha de cima que eu gosto mais, tá? Cada um trabalha na laçada da correntinha que queira. E aqui eu vou fazer meus 5 pontos nesse espaço. Como o espaço de uma correntinha, ele é muito pequenininho e eu vou colocar aqui 5 pontos altos, vai ficar com buracão sim, tá? Depois a gente ajeita isso. Eu nem vou mexer agora, para mostrar para vocês depois como que a gente ajeita isso, tá? Não vai ficar totalmente fechado, que é normal no ponto, no ponto de crochê. Mas como a gente sempre faz acabamento, sempre vai reduzindo um pouquinho. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos para o 5º ponto alto aqui. Muito bem. Eu já tenho essa parte aqui, ó. Tá? Agora, eu vou dar sequência no restante dos conjuntinhos de 5 pontos altos, de acordo com as correntinhas que eu marquei aqui. Então, aqui eu pulei 3 correntes e comecei na 4ª. Aqui agora eu vou pular 4 correntes e vou começar na 5ª. Então, laçada, não tem correntinha entre um conjuntinho de pontos e outro, então eu conto. Cuidado que quando a gente trabalha bastante pontos num espaço tão pequeno como é o da correntinha, a próxima correntinha, ela se retrai aqui embaixo. Então, a gente tem que ficar de olho, abrir, muitas vezes com a ponta da agulha, para saber que aqui tem uma correntinha, porque às vezes ela fica tão escondida que a gente não vê e já vai para a próxima. E depois a gente conta errado, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Na 5ª corrente, eu insiro o gancho da minha agulha e faço aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Pronto. Já fiz mais um grupo de 5 pontos altos. Novamente, eu vou contar 4 correntes e na 5ª eu faço o mesmo grupo. E eu tenho que terminar com o último grupo, mas eu tenho que deixar 3 correntes, eu tenho que passar 3 correntes para fazer o ponto alto e fechar essa volta.
Então, eu sigo com essa sequência de pontos, vocês estão aí com o gráfico, e eu volto pra gente fazer o fechamento da volta. Tchau. Muito bem. Eu resolvi ir até o final, não vai sobrar tantas correntinhas assim como eu imaginava. Aqui estão os grupos de 5 pontos altos, e agora eu vou fazer o fechamento. Eu passo aqui 3 correntes, e na terceira corrente, ó, 1, 2, 3, na terceira corrente eu entro com o meu gancho na parte de baixo da correntinha e faço aqui um ponto alto. Então, eu já tenho terminado isso aqui, tá? Se você tá trabalhando, dependendo do fio, e ficou com os buracões e tal aqui, não tá errado, tá? Se quer ajustar um pouquinho mais, você segura aqui o ponto, aí vai puxando, ó. Dá uma puxãozinho aqui que vai ajeitando mais, ó. Segura aqui e puxa o ponto, tá? Não tem problema nenhum. Se você estiver trabalhando com fio 100% algodão, você vai ver que ele vai fazer creque, tá? Então, eu tenho essa amostra aqui. Então, percebam que, olha quantos conjuntinhos de 5 pontos altos tem na amostra. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu já fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntinhos. Então, não importa o tamanho que você vai fazer da sua amostra, do seu projeto. É importante que você vá trabalhando em 27 pontos. E entenda o que eu acabei de falar para você aqui, tá? Então, você pode até trabalhar com dois conjuntinhos de pontos altos. Desde que você deixe aqui 1, 2, 3 correntes, na terceira você faça o ponto alto, você tá seguindo do mesmo... Você tá reduzindo o desenho do gráfico, mas você tá fazendo aqui esse ponto fantasia, tá? Vamos para a segunda volta. Então, a segunda volta nos pede o quê? Ponto de corrente, ponto baixo, aqui na base do ponto que nós fizemos. Então, ó, vamos lá. Qual é o trabalho aqui? O trabalho aqui é fazer correntinhas. Você quer levantar um pouco a correntinha? Meios pontos altos. Quer trabalhar com ponto baixo? Ponto baixo, tá? Tudo aquilo que eu já falei na primeira imagem. Então, vamos fazer uma corrente, vamos virar nossa amostra, vamos entrar aqui no ponto, na base do ponto, e faremos um ponto baixo. Muito bem. Faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Você quer trabalhar com ponto baixo, entre um ponto e outro? Vamos trabalhar então com ponto baixo. Pronto, um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E entramos aqui entre um ponto e outro ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E entre esse ponto e esse conjunto de ponto e o outro, um ponto baixo, tá? Vocês podem perceber que a correntinha fica baixinha assim, ó, tá certo? Se você quiser aumentar, deixar ela um pouquinho maior, meio ponto alto. Essa sequência de pontos e a gente volta para fazer o fechamento. Então, até já. Muito bem, terminei aqui as 5 correntes, eu tô aqui, ó. Agora, eu vou fazer um ponto baixo na correntinha que eu fiz. Olha, um ponto baixo. E subo aqui o número de correntes que corresponde ao ponto que eu tô fazendo. Então, olha, 1, 2, 3 e 4 correntes. Deixo frouxinho. Viro aqui a minha amostra, faço minha laçada, vou na terceira corrente, ó, tá vendo? E olha só, aqui, ó, a correntinha, ela fica bem, também, ó, tá vendo? Ela fica bem retraída aqui, então, às vezes, a gente precisa abrir com o gancho. Venho na terceira corrente dentro dela, não é na laçada de cima da corrente, é no meio dela. Depois, ó, porque a correntinha tem uma laçada em cima, uma no meio e uma embaixo. Eu venho na de baixo aqui, ó, e faço aqui o meu grupo de 5 pontos altos. Já fiz o meu primeiro, segundo ponto alto, terceiro, quarto ponto alto e o quinto ponto alto. Muito bem. Tá feito o grupo. Assim, tá? Sem nenhuma corrente, eu faço a minha laçada, vou lá novamente na terceira corrente, geralmente ela fica visível, tá?
e trabalho os 5 pontos altos dentro da correntinha, tá bom? Então, essa é a sequência que faremos para essa volta. Sempre assim. Olha que amostra mais bonita e mais simples de ser feita. Muito bem, então, olha, então, eu estou na terceira volta e eu estou aqui, ó. Já terminei o último grupo e o que eu farei agora é um ponto alto no ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta, olha. Aqui, assim e assim. Então, já tenho mais uma volta feita. Olha que bonito que fica. E essa é a sequência. Então, a sequência é uma corrente, viro aqui o meu trabalho, faço um ponto alto dentro da base do ponto alto, conto 1, 2, 3, 4, 5 correntes e venho entre um ponto e outro e faço o meu ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e novamente meu ponto baixo, tá? Então, se você tiver aqui, ó, olha o gráfico que você vai conseguir fazer. Eu vou deixar esse gráfico lá no grupo do Facebook. Então, eu sigo aqui essa sequência, eu vou fazer mais algumas voltas e termino com o meu passo a passo. Aqui também eu já posso adiantar que quando você tiver o seu trabalho já terminado, você vai encerrar o seu trabalho também fazendo as 5 correntes para ficar aqui, ó, de acordo com o que nós fizemos aqui. Então, você faça as suas 5 correntes também para terminar o trabalho e não deixá-lo assim ao ar, tá? Eu vou avançar algumas voltas e já venho terminando aqui esse passo a passo. Então, até já. Muito bem, pessoal, cheguei aqui no final das voltas, eu fiz aqui um acabamento em meios pontos altos, para vocês observarem como é que fica com acabamento. E nada mais do que isso, feliz dia, feliz momento nos crochês e até o próximo passo a passo. Tchau, gente!